A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Pátria Amada Cristã, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Irmãos, hoje nós estamos aqui com um novo canal, né? Colocando à disposição da nossa querida Irmandade. Canal este é onde nós vamos abordar de tudo um pouco, né? Deixamos o CCB sem reforma para a nossa querida Irmandade ouvir, ver as revelações, testemunhos. Esse canal, né, vai abranger de tudo um pouco. E nós vamos começar neste vídeo, irmãos. É um projeto que eu tinha desde 2, 3 anos atrás. É responder à medida do possível a acusações que nós recebemos ao longo do tempo, né? Essa primeira acusação foi de um canal crítico, aonde me chamou de mentiroso. Paulão, a casa caiu, né? Canal CCB se reforma foi desmascarado. Ministro do STF, André Mendonça, nunca foi na congregação. Nós colocamos aqui um culto onde o André Mendonça, culto na presbiteriana, onde André Mendonça deu um testemunho na própria igreja onde ele faz parte, que ele foi numa congregação cristã no Brasil. Só que nesse testemunho, irmãos, o André Mendonça não falou qual foi a igreja. Ele simplesmente testemunhou da igreja dele, dizendo que ele foi em uma igreja e ele estava na galeria, se eu não me engano, ele tinha 28 anos de idade. Irmãos, e ali Deus falou na Vila Casone, né? Ele não falou que era Vila Casone, mas hoje nós sabemos. Vila Casone, que fica aqui no Paraná. E ele diz que na hora da pregação Deus falava assim com ele, que ele ia ser destaque no Brasil, né? Que ele iria ajudar com as leis do nosso país, né? E ele então testemunhou na igreja dele. E, logicamente, né, nós da congregação, quando a gente vê um testemunho desta forma, Deus falou com a minha alma. Deus foi a revelação. Irmãos, a inteligência, nós temos inteligência, né? Logicamente, se a gente fala que Deus falou, que Deus revelou, é congregação, irmãos. Nós sabemos que a revelação vem, né, de dentro da congregação. Ali só uma igreja onde a revelação cai. O Espírito Santo de Deus tem livre acesso. Então, eu fiz um vídeo na época, né, há 3 anos atrás, que André Mendonça foi na congregação e ali Deus falou com ele que ele ia ser destaque no Brasil. E André Mendonça, então, já é aí destaque, logicamente, há mais de 3 anos atrás. Ele é destaque, é ministro do STF, né? Supremo Tribunal Federal. Então, irmãos, quando eu fiz esse vídeo, eu fui chamado aí por um canal crítico. Quero colocar aqui, para o canal crítico eu não estou, né, debatendo, só estou me defendendo desta acusação e provando, né, provando que eu não menti, eu não usei do meu canal para proferir mentira, né? Este crítico me chamou, canal CCB se reforma, foi desmascarado. Ministro do STF, André Mendonça, nunca foi na congregação cristã no Brasil. Vamos ouvir um trechinho? Vamos lá. De um vídeo que eu recebi, que está viralizando nas redes sociais do Facebook e alguns canais pró-CCB, do ministro André Mendonça. O ministro André Mendonça foi aquele ministro que foi empossado recentemente ao STF. É o ministro terrivelmente evangélico indicado pelo presidente Bolsonaro. Então, vamos analisar o seguinte. O André Mendonça, nesse vídeo, ele falou ou não falou da congregação cristã no Brasil? Vamos analisar juntos? Bora lá. Aos 28 anos, mais ou menos, eu assisti um culto numa galeria aí em cima, uma igreja talvez 3 vezes maior que essa. E o pregador não podia me ver. Vamos lá, vamos para a primeira. E o pregador não podia me ver.
E nem se pudesse ver, né? O pregador não poderia pregar para a pessoa. Com uma igreja enorme, Vila Casone, irmãos, é enorme. Qual o pregador que vai olhar aquele monte de rosto? Se tem 500, 1000 pessoas dentro da igreja, você faça as contas. Cada uma pessoa, 2 olhos, logicamente, eram 2000 olhos olhando para o pregador. Jamais ele iria marcar uma pessoa na galeria, né? Mas o crítico põe em prova isso daí e diz que nós mentimos. O canal CCBFC Reforma mentiu. Primeira análise. Preste só Ele falou que atenção. quando ele tinha 28 anos de idade, ele estava num culto e ele estava numa galeria onde o pregador não conseguia enxergar, ver ele. Logo em seguida, se vocês assistirem esse vídeo, maldosamente a pessoa desse grupo colocou a foto de um pregador da congregação. Maldosamente. Mas aí eu pergunto para vocês, até esse exato momento, 29 segundos, o André Mendonça falou do nome da congregação aqui? Ele falou o título, o cargo, ancião, cooperador, diácono? E outra, várias igrejas evangélicas, não são poucas, possuem igrejas que têm galeria. Quando ele fala que é uma igreja 3 vezes maior do que aquela, nós não sabemos qual o tamanho daquela igreja que ele está falando naquele exato momento que ele está pregando aquilo. Então como é que nós podemos ter dimensão se é congregação ou não? E outra, nós temos fotos, vídeos de igrejas da Universal, Assembleia, Deus e Amor, que são muito maiores do que a congregação do Brás, por exemplo, e que tem galeria. Aqui, nesse exato momento, até os 29 segundos, o ministro André Mendonça não fala do nome da congregação cristã no Brasil. Vamos continuar neste áudio. Nem me conhecia. Pois é, seu crítico. Realmente era da congregação que ele estava falando. A única igreja, né, Irmandade, em que nós sabemos que Deus fala por revelação. Era da congregação, era dessa aqui, ó, Vila Casone. Enorme. Londrina, Paraná, né? Só que o meu canal aí, não sei, porque contou que Deus fala no meio do nosso povo, né? Eu fui desmentido. Me chamaram de desmascarado, né? Os pró-CCB, foi desmascarado, contou mentira, usa dos seus conteúdos para propagar mentira, né? Logicamente que nós não iria, né, irmãos? Nós não iria inventar esse tipo de coisa, né? Mentir, né? Então aqui, irmãos, veja bem, o crítico tira totalmente, né, de cogitação, né? De cogitação o que nós colocamos, desfazendo a nossa postagem, né, irmão? Ó, Vila Casone aqui atrás, preste bem atenção. Vamos ouvir mais um pouquinho. Porque não era a igreja que eu frequentava. Ali ele fala, o pregador não me conhecia porque não era a igreja que eu frequentava. Nós temos 2 linhas de pensamento aqui. Ou era uma igreja da própria denominação dele, mas de um outro bairro, ou poderia ser uma outra igreja evangélica. Aqui nós não podemos julgar se é a congregação. Nós não podemos julgar, porque existem linhas de pensamento em cima disso. Quem é inteligente vai entender aquilo que eu estou falando. Vamos continuar. E eu, em certo momento da palavra, duvidando daquilo
aquilo que o pregador dizia. Observe que ele não fala nem ancião, nem cooperador, ele fala pregador. E ele fala, em um momento daquela palavra, todas as igrejas católica e evangélica pregam a palavra. Mas a congregação, ela usa esse termo achando que é só na congregação que se prega a palavra. Revelada por Deus só a congregação, o senhor crítico. Revelada por Deus. Aí o André Mendonça, quando testemunhou na igreja dele, foi presbiteriana, logicamente que ele não falou o nome da igreja, correto? Mas quando ele falou que o irmão mal podia ver ele na galeria e Deus deu na boca do irmão que ele ia ser destaque no país, então logicamente nós somos inteligentes, como você disse aí, nós que somos inteligentes já sabemos da Irmandade que o único local aonde nós sabemos que fala pela revelação e Deus mostra tudo é na congregação, correto? Aí eu fico meditando no seguinte, aí terminou aqui o áudio, e aí os inteligentes que estão inscritos no meu canal, eu vou voltar a fazer a pergunta. Vocês escutaram o nome da congregação nesse áudio? Vocês escutaram o nome ancião, cooperador, diácono, Congregação Cristã no Brasil, Obra da Piedade, Marsola? Vocês escutaram aqui nesse áudio? Vocês não escutaram. Vocês escutaram alguém, no caso ministro, político, falando sobre uma pregação de um sistema religioso. Em época de quê? De votação, de disputas políticas, começam a aparecer as narrativas e eu vejo canais do YouTube pró-CCB já começando a disseminar para ganhar likes e views em cima de narrativas mentirosas como esta que foi colocado aqui pelo grupo. Bem, irmãos, respeitosamente nós estamos dando esta resposta e aqui colocando em pratos limpos, né, irmãos, que realmente o hoje ministro do STF, o nosso querido irmão André Mendonça, que é de outra igreja, mas a sua esposa congrega na Congregação Cristã no Brasil. O crítico aí não sabia, né, que André Mendonça estava falando era da congregação mesmo. Estamos só dando uma resposta, irmão, porque o meu canal foi citado, né, como um canal que a máscara caiu, um canal mentiroso, que só queria ganhar like e visualizações, que estava propagando mentira na internet. Nessa época, muitos canais pró-CCB colocaram este vídeo, né, irmãos? E este é um projeto que eu estou para responder esse vídeo, irmãos, há anos, né? 3 anos atrás que isso aconteceu. Mas, então segue aqui, senhor crítico, segue aqui o vídeo, né, para o senhor tirar dúvida, e os inteligentes do seu canal, os inteligentes do meu canal vão ver, né? Vão perceber que não foi o meu canal, a máscara não caiu, o meu canal não propagou mentira, o meu canal falou a verdade. Por quê? Porque André Mendonça, quando contou o testemunho na igreja dele, não falou o nome da congregação, mas nós sabemos que a congregação é a única que tem a revelação pelo Espírito Santo, que Deus fala e cumpre. Então André Mendonça, um belo dia, a justiça foi feita. André Mendonça é convidado, né, na atual administração dos anciãos mais antigos, Conselho dos Anciãos mais Antigos, o atual presidente, Cláudio Marsola, convidou então André Mendonça para ir na congregação contar o testemunho dele. E aqui está ele contando o testemunho dele. Vamos então só corroborar e dizer que esta matéria que esse crítico fez sobre o CCBC Reforma, dizendo que estaria mentindo, estamos aqui colocando a prova que não é mentira. Segue aí. No ano 2000,
Nós fomos morar em Londrina, no Paraná. Eu já era advogado da União por concurso público, saído de uma cidade muito pequena, aqui no sul do estado de São Paulo, Miracatu. E ali em Londrina, eu como presbiteriano fui estudar teologia. E os presbiterianos têm uma característica, eles gostam de estudar a Bíblia e ler livros de teologia e escrever. No seminário nós somos preparados a estudar para preparar os sermões, as palavras que serão ministradas na igreja. E algo que sempre me admirou é que na congregação os irmãos se levantam sem uma prévia preparação intelectual, mas tão somente através da preparação espiritual. Eu ficava e fico sempre, fiquei e fico e continuarei ficando admirado com essa obra. Mas acompanhando minha esposa ali em Londrina, na Vila Casone, quase todos os sábados, eu gostava, como muitos jovens, de me assentar lá na galeria, lá no fundo. E a igreja ali em Londrina é muito grande, não tão grande como aqui, mas também muito grande. E quem está aqui na frente vê as pessoas, mas não sabe quem está lá. Muito menos identifica alguém que não é daquela comum. E eu estava ali assistindo o culto e ouvindo a palavra, e o irmão que pregava, uma palavra muito bonita, mas ao mesmo tempo que me intrigou bastante. Porque sem a preparação, ele começou a citar vários versículos da Bíblia. E ele citava o livro, o capítulo e o versículo e dizia o que estava lá. E ele fez isso 1, 2, 3, 4, 5 vezes, ia do Novo ao Antigo Testamento. E eu comecei, ele se preparou. Como é que ele está falando tudo? Ou ele se preparou ou ele está errando. O ministro do STF hoje, na época não era, dizia: o irmão que está aí na frente se preparou para pregar. Ou então ele está errando. Como que isso vai acontecer na minha vida? Eu ser destaque no Brasil, ministro do Supremo Tribunal Federal? Gente, ele se preparou para falar isso, mas ele não está me vendo. Eu estou aqui estou até longe dos olhos dele, mas os olhos de Deus estavam lá em cima. Quem diz que Deus não fala também com os visitantes que visitam a congregação? Quem diz que Deus não fala com quem também não é da igreja? O coração quem sonda é Deus. Irmandade, este é o Deus maravilhoso que nós aprendemos a servir sem ver, mas sentir Ele nos nossos corações. Aqui está o restante do testemunho, senhor crítico, em que o senhor no começo do vídeo disse que nós estaríamos mentindo, que nós só queríamos fazer uma fake news, colocar aí na rede social para ter mais um like, mais uns comentários, né, irmãos? Então tá aqui, respeitosamente, a resposta a este vídeo que já era para ter dado há 3 anos atrás. Mas essa é a melhor, né? Esta é a melhor oportunidade de nós dar essa resposta, porque esse canal agora nós podemos colocar de tudo um pouco para que todos analisem. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus. Porque ele não pode ter tudo isso na cabeça. Então, enquanto ele pregava, ele continuava fazendo as citações e dizendo o texto. Eu vou conferir se ele está acertando ou não. E ele continuava falando e eu ia. Acertou. Eu ia, ele acertou. Até que lá estava eu indo de novo. E ele: você que está aí querendo conferir se eu estou acertando ou estou errando, pare agora, porque é com você que eu vou falar. Deus vai fazer uma obra na sua vida. E Ele vai te colocar num lugar tão alto que você nem imagina. E neste lugar, através da sua vida, leis nesse país e no mundo mudarão. Eu nem conhecia Brasília, meus irmãos.
Eu fui conhecer Brasília só anos depois, no ano de 2005, e nem lá eu queria ir. Fui para ficar 60 dias. Esses 60 dias foram passando, me chamaram para ficar em definitivo, eu recusei por 3 vezes, até que na quarta, para não dizer um novo não, eu pedi mais 30 dias para pensar, na expectativa de que desistisse, mas me deram mais 30 dias. Então minha esposa e filhos foram conhecer a cidade e pedindo a Deus direção. Um dia, conversando com a minha esposa, eu disse: Janei, eu sei o que será toda a minha vida em Londrina, e talvez passe todos os meus dias me perguntando o que teria sido de mim se tivesse ido para Brasília. E Deus pegou um menino de uma cidade com um pouco mais de 20 mil habitantes, que em 1996, já formado, ia fazer as suas audiências com um sapato furado. Deu a ele uma serva, que é motivo de bênção para a sua vida. Deu a ele saúde, deu a ele uma família, deu a ele a esperança de ver aquela obra. E até eu ser aprovado no Senado Federal, eu nunca tinha contado isso à minha esposa. Eu só contei essa palavra que eu tinha ouvido lá na Vila Casone, depois de Deus confirmar a promessa que Ele havia feito através de um servo de Deus na congregação cristã no Brasil.